Fala, gente! Sejam todos bem-vindos ao meu canal e a partir desse vídeo vamos continuar essa nossa viagem dentro da bioquímica. Agora nós vamos falar sobre hiperpotassemia, ou também pode-se dizer hipercalemia. Vocês sabiam que a parada cardíaca pode ser a primeira manifestação de uma hiperpotassemia severa? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para mais notificações e deem um like. Façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos ver esse vídeo. Então, amigos analistas clínicos que ficam com arritmia só de ouvir falar de hiperpotassemia. As desordens do potássio são comumente encontradas na prática clínica. Elas são importantes, pois o potássio ele tem um papel determinante no potencial da membrana celular. Mudanças no potássio plasmático podem levar a células excitáveis, como os nervos, os músculos, a responder de forma diferente aos estímulos. No coração, que é majoritariamente formado por músculos e nervos, as consequências podem ser fatais, como, por exemplo, o aparecimento de uma arritmia. O potássio sérico e o balanço do potássio. As concentrações séricas do potássio são normalmente mantidas dentro de uma estreita janela de valores que fica aproximadamente entre 3,5 e 5,3 miliequivalentes por litro. O consumo do potássio ele é variável e sua perda, normalmente através dos rins, vai espelhar o consumo. Os dois fatores mais importantes que determinam a excreção do potássio são a taxa de filtração glomerular e a concentração plasmática de potássio. Uma pequena parte é perdida através do intestino, aproximadamente uns 5 miliequivalentes por dia. O balanço do potássio ele pode ser afetado se qualquer um desses processos estiver alterado. Um fator adicional implicado na frequência, ou implicado com frequência na hiperpotassemia e também na hipopotassemia, é a redistribuição do potássio. Praticamente todo o potássio corporal, ou seja, aproximadamente 98% desse potássio, está dentro das células. Se, por exemplo, houver um dano tecidual significativo, o conteúdo celular, incluindo o potássio, vaza para o meio extracelular, causando aumentos potencialmente perigosos no potássio sérico. A hiperpotassemia, ela é uma das emergências eletrolíticas mais comumente encontradas na prática clínica. Se for severa, ou seja, um potássio maior que 7 miliequivalentes por litro, ela é considerada um risco de morte imediato e deve ser tratada com prioridade absoluta, e a parada cardíaca pode ser a primeira manifestação. Mudanças no eletrocardiograma vistas durante a hiperpotassemia incluem as clássicas ondas T, altas e em tenda, e o alargamento do complexo QRS, refletindo a contratibilidade miocárdica alterada. Outros sintomas vão incluir fraqueza muscular e parestesia, mais uma vez também refletindo o envolvimento de nervos e músculos. A hiperpotassemia pode ser categorizada devido à excreção reduzida, à redistribuição para fora das células e o consumo alterado do potássio. Em relação à excreção reduzida, na prática, quase todos os pacientes com hiperpotassemia terão a taxa de filtração glomerular reduzida. A insuficiência renal, os rins podem ser incapazes de excretar uma carga de potássio quando a taxa de filtração glomerular estiver muito baixa. E a hiperpotassemia vai ser o principal aspecto da função glomerular reduzida. Isso é, exacerbado pela acidose metabólica associada, devido ao acúmulo de íons orgânicos que seriam normalmente excretados. O hipoaldosteronismo. A aldosterona ela estimula a reabsorção de sódio nos túbulos renais à custa do potássio e do hidrogênio.
A deficiência, o antagonismo ou a resistência resulta na perda de sódio, causando uma taxa de filtração glomerular reduzida com retenção associada de íons potássio e hidrogênio. Na prática clínica, a hiperpotassemia devido a hipoaldosteronismo é mais frequentemente vista com o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina e de bloqueadores do receptor da angiotensina para o tratamento da hipertensão, a espironolactona e outros diuréticos que não atuam sobre o potássio também antagonizam o efeito da aldosterona. A insuficiência adrenal é, com menor frequência, responsável. Redistribuição do potássio para fora das células. Liberação de potássio de células danificadas. A concentração de potássio dentro das células indica que o dano celular pode levar a uma severa hiperpotassemia. Isso ocorre, por exemplo, na rabdomiólise, onde o músculo esquelético é danificado, num trauma extenso ou, raramente, na síndrome de lise tumoral, onde células malignas são avariadas. Também na acidose metabólica. Há uma relação recíproca entre os íons potássio e hidrogênio. Conforme a concentração de íons hidrogênio aumenta com o desenvolvimento da acidose metabólica, os íons de potássio são deslocados de dentro da célula por íons hidrogênios para manter a neutralidade eletroquímica. Essas mudanças nos íons hidrogênios causam grandes alterações no potássio sérico. A deficiência de insulina. A insulina estimula a captação celular de potássio e possui um papel no tratamento da hiperpotassemia severa, onde a deficiência de insulina ou resistência severa às ações de insulina, como na cetoacidose diabética, a hiperpotassemia é um aspecto que está associado. A pseudo-hiperpotassemia. Esse fenômeno deve ser considerado quando a causa da hiperpotassemia não for aparente, ou seja, idiopática. De fato, a pseudo-hiperpotassemia ela é importante, principalmente porque pode levar a dilemas diagnósticos. As causas mais comuns são atraso na centrifugação para separação do plasma ou soro das células ou do coágulo, especialmente se a amostra estiver resfriada. Isso é muito comum em amostras utilizadas nas unidades de tratamento primário, ou uma hemólise que tenha ocorrido in vitro. E uma paralisia periódica hiperpotassêmica. É uma condição rara, é uma desordem familiar com herança autossômica dominante, e ela se apresenta tipicamente com recorrentes ataques de fraqueza muscular ou paralisia, frequentemente deflagrados por repouso após exercício físico. O potássio aumentado pelo seu consumo aumentado, né? O desconhecimento de fontes de potássio pode resultar em hiperpotassemia perigosa, particularmente em pacientes que têm uma função renal alterada. Por exemplo, muitas drogas orais são administradas com sais de potássio. A avaliação da hiperpotassemia. A gente tem algumas questões clínicas para avaliar. Inicialmente, a gente deve perguntar se existe uma causa óbvia, como a insuficiência renal. Caso contrário, a questão em conta é se existem evidências bioquímicas de redistribuição para fora das células com o quadro de rabdomiólise, acidose, lise tumoral, uma dosagem CK, bicarbonato e urato podem ser necessárias. Caso isso não ocorra, a gente deve verificar a presença então de um hiperaldosteronismo ou se há uso de drogas que poderiam explicar o quadro e, por fim, considerar as causas raras como uma pseudo-hiperpotassemia e uma paralisia periódica. Em relação ao tratamento, o cálcio ele deve ser administrado usualmente na forma de gluconato de cálcio ou cloreto de cálcio
para contrabalançar os efeitos da hiperpotassemia no potencial de repouso da membrana. A insulina e a glicose devem ser administradas para promover a captação do potássio pelos tecidos musculares. A causa original da redução da taxa de filtração glomerular deve ser avaliada e corrigida assim que possível. Se a taxa de filtração glomerular não puder ser restabelecida, o paciente pode ser que precise de uma diálise. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.